Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva. Tentamos perceber como é possível criar mais empresas. Santana Lopes afirma que o orçamento do Estado para 2013 é sufocante. A opinião do ex-primeiro-ministro foi expressa esta terça-feira numa conferência em Lisboa organizada pelo Instituto do Direito Económico, Financeiro e Fiscal. Já o ex-bastonário da Ordem dos Advogados considera que o documento não poderia ser muito diferente. Ainda assim, José Miguel Júdice afirma que a redução da despesa ficou aquém do previsto. São muitas as vozes que nos últimos dias se têm ouvido a propósito do Orçamento do Estado para 2013. Santana Lopes é uma delas. O ex-líder do PSD e também antigo primeiro-ministro admite que o documento ainda vai ser alvo de uma discussão complexa, uma vez que é sufocante. Dizer-se que não há margem de manobra sufoca até o interior das pessoas, está a ver? Santana Lopes acredita que ainda vai haver negociação com o PS quando o Orçamento do Estado para o próximo ano for discutido na especialidade. Numa conferência em Lisboa, o ex-bastonário da Ordem dos Advogados também se pronunciou. Para José Miguel Júdice, o orçamento de 2013 não poderia ser muito diferente, mas acha que a redução da despesa ficou aquém do previsto. As alterações são no sentido de 4 doses de aumento de receitas e uma dose de diminuição de despesas, sendo certo que parte substancial dessa dose de diminuição de despesas é equivalente ao aumento de receitas, é tirar dinheiro aos ordenados das pessoas que trabalham no Estado. Guilherme de Oliveira Martins diz que este orçamento é o exercício orçamental mais difícil da democracia. O presidente do Tribunal de Contas afirmou ainda que os objetivos do documento são contraditórios. É o exercício orçamental mais difícil da democracia. Temos objetivos que são contraditórios e dilemáticos. Ou seja, por um lado, temos a disciplina financeira e orçamental a garantir, mas por outro lado, que criar emprego e desenvolvimento. É essa a dificuldade, mas é uma dificuldade que obriga a estarmos atentos. E por falar em dificuldades, Silva Lopes acredita que vão ser muitas. O economista tem dúvidas se os portugueses vão ter dinheiro para pagar os impostos. Eu tenho algum receio que haja muita gente que não tenha dinheiro para pagar estes impostos. E, portanto, que esta previsão seja mais uma vez, como a do ano passado, uma coisa, enfim, imaginária e que sem aderência à realidade. A próxima etapa do Orçamento do Estado para 2013 é a 24 de outubro, dia em que vai ser apresentado na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Segue-se a discussão e votação na Generalidade a 30 e 31 deste mês. Entre os dias 2 e 16 de novembro há discussão na especialidade. O documento tem de estar fechado a 27 de novembro. Vamos continuar a falar do Orçamento do Estado, como relançar a empresa. Há pouco Francisco falava de que existe dinheiro para investir. Como é que alguém que é um pequeno empresário, um pequeno empreendedor, simplesmente não tem garantias para dar, pode avançar com a criação de uma empresa? Com quem é que pode falar? Quais são os tipos de negócios que se procuram? O que é que essa pessoa deve fazer? Bem, antes de mais, queria dizer que há dois tipos de negócios que normalmente são dinamizados. Normalmente os de necessidade e aqueles que todos nós gostaríamos de ter mais em Portugal, que é os negócios de oportunidade. Para os negócios de necessidade, pequenos negócios de bairro local, ao nível da comunidade local, neste momento existem dois programas muito interessantes junto do Instituto de Emprego e Formação Profissional e até junto do Instituto António Sérgio, que é o programa Microinvest, projetos até 20 mil euros, e o Investe Mais, projetos até ser entre 20 e 200 mil euros. Portanto, uma pessoa quer lançar um pequeno negócio, uma distribuição de vinho, por exemplo, vamos ao exemplo concreto de um cabeleireiro, por exemplo, só para africanos ou para pessoas que tenham determinada necessidade, tem esse tipo de instrumentos. Um negócio de nicho, digamos assim. Um negócio de nicho, de necessidade, para criar o seu emprego, o emprego do marido, ou do primo, ou do amigo, pronto. Depois temos os projetos de oportunidade, aqueles que se pretendem realizar no nosso país, beneficiando do tal capacidade e do conhecimento dos jovens que estão a sair das nossas universidades devidamente preparados, que no passado iriam facilmente ter colocação
nos grupos económicos portugueses existentes ou nas multinacionais e que hoje em dia têm mais dificuldades, nomeadamente em Portugal, e continuam a ter colocação, nomeadamente na Noruega, na Escócia, na Alemanha, mas em Portugal não. Para os empreendedores que detectem nichos, há sistemas de incentivo adequados para eles também. Temos, por um lado, os Business Angels, portanto, que há neste momento 54 grupos de Business Angels dispersos ao longo do país, e para conhecer esse grupo de Business Angels é favor ir à FNABA, www.fnaba.org, que tem lá... Vamos pedir à nossa equipa de produção para colocar, fnaba.org, onde está listado todos os 54 grupos de Business Angels que se encontram disponíveis para analisar os dossiês que lhes são apresentados e, de alguma forma, poder aportar algum capital. Só por curiosidade, para perceber que este movimento está mesmo a fazer projetos, nos últimos 15, 16 meses foram investidos, foram feitos 55 investimentos num valor total de 8,2 milhões de euros. Depois, se o empreendedor é um empreendedor já com uma boa equipa de gestão, que já fez as suas provas de mercado, já conseguiu fazer as suas primeiras vendas, quer dinamizar a sua atividade, tem os fundos de capital de risco existentes que neste momento têm disponíveis, e eu vou repetir o número, 250 milhões de euros disponíveis para poderem desenvolver negócios que podemos dizer entre 250 mil e 1 milhão de euros. Inclusivamente... Então, só para lhe dar conta de que neste momento já temos então o site fnaba.org, digamos, uma plataforma giratória onde poderão encontrar os contactos de todas estas entidades que o Francisco está a citar. Exatamente. Inclusivamente, posso até dizer que no dia 15 foi, e só para terem uma ideia, o Portugal Ventures, se forem ao site do portugalventures.pt, que é um site da Sociedade de Capital de Risco do Estado português, lançou agora uma call, um concurso dirigido aos jovens que tenham ideias que podem ser financiadas entre 100 mil euros e 750 mil euros. Portanto, um jovem que tenha uma equipa de gestão, que tenha um projeto, que tenha, portanto, fatores de inovação interessantes, pode ser apresentar, basta apenas preencher uma ficha e apresentar o seu projeto. Portanto, Francisco, nesta segunda parte do Comissão Executiva, o tempo ainda é mais escasso que o dinheiro para investir, o dinheiro ainda existe, aqui o tempo é cada vez mais curto. João, como é que, o João é também advogado, tem uma sociedade de advogados, como é que é possível também, nomeadamente os profissionais, consultores, advogados, ajudarem à criação de novas empresas, ajudarem também num sentido de um caminho burocrático em Portugal, normalmente também é extraordinariamente pesado? É possível dar um contributo muito importante para o começo das novas empresas, particularmente seja um escritório de advogados, seja uma empresa de contabilidade, que possa aconselhar bem. O primeiro conselho que se dá de alguém sério é: não montes uma empresa, tenta ficar abaixo do radar durante algum tempo, sem passar recibos, etc, etc, desculpem lá a sinceridade, porque se te metes nisso os custos são tão grandes que não te consegues lançar. Este é o primeiro conselho sério. E quando se dá este primeiro conselho sério, o problema que temos é, se isto é o primeiro conselho sério, que país é que nós criamos? Quer dizer, que a quantidade de pressão regulatória que criamos sobre as empresas e os empresários que nós não conseguimos permitir que as empresas pequenas arranquem realmente. E apesar de todo o otimismo do Francisco, que eu admiro, e tudo aquilo que tem sido feito, que é muito importante, se nós não reduzirmos também uma certa cultura, pegando nas palavras do Hélder Oliveira e das suas ideias sobre cultura, de que o empresário, enfim, se não é malfeitor, tem ali qualquer coisa por trás que não devia ter, que é uma cultura muito estatista e muito regulamentar. Não são palavras do Hélder Oliveira, são palavras que ele referiu. Não, e estas são minhas, mas estas são minhas, eu não tenho problema nenhum de dizer que as autoridades portuguesas, normalmente, de um modo geral, encaram com grande desconfiança os empreendedores e as empresas privadas. Nós temos uma coisa, por exemplo, chamada ASAI, que tem para aí destruído valor por todo o lado e que não tem comparação noutros países. Há países até que não têm instituição nenhuma daquele tipo. A regulação é feita pelo mercado e pelos tribunais. Nós temos a Inspeção do Trabalho, que, agora com um nome diferente, que vai às empresas e olha para aquela gente toda com desconfiança e violência. Enfim, temos as finanças, hoje em dia, com funcionários extraordinariamente pressionados politicamente, que apertam imensas pessoas. Portanto, toda esta cultura de sobre-regulação, de se fazerem leis e normas sem se pensar se o benefício que se vai tirar delas não é maior que o custo,
Eu não sei se têm noção, o Francisco tem perfeitamente, não sei se os nossos telespectadores têm noção, da quantidade de mapas e mapinhas que uma empresa tem que fazer no final do mês. Isso estrangula, obviamente, a criação. Estrangula, claramente. É uns para o Banco de Portugal, é outros para a Segurança Social, é outros para o IRC, é outros para o IVA, é outros para não sei o quê. Quer dizer, então aquela gente não se entende toda. Não chegava o papel do IRC, que é preenchido uma vez por ano, para o Banco de Portugal ver o que tem a ver e o resto é que está lá tudo. Agora vem uma obrigação declarativa de que uma empresa tem que declarar fornecedores e clientes com faturação superior a 3.000 euros por ano. Isto é, primeiro, é entrar no íntimo da empresa e do seu segredo comercial, o que pode dar problemas muito grandes de concorrência, etc. E depois é um perfeito exagero e um disparate, não é só um Estado absolutamente pervertido na relação com o setor privado, é que se lembra de fazer uma coisa destas. Nelson, E isso é muito complicado. também sentimos muitas vezes que há muito know-how espalhado pelo país, no Estado, nas universidades, nas próprias empresas, mas depois parece que ninguém fala com ninguém. Não há muito, de facto, a lógica de, num país pequeno como o nosso, com recursos tão escassos, partilhar esses recursos. É a questão da partilha e a questão do ficar à espera e do ir à luta. Eu acho que durante esta hora ficou aqui completamente comprovado que existe imensos apoios e não existe às vezes vontade de. Nós temos que fazer, e acho que este período que nós estamos a bater realmente no fundo tem que servir imenso para que haja uma grande mudança de cultura no país. E essa mudança de cultura faz-se, e nós temos estado aqui hoje a falar muito do criar empreendedores, do ser empreendedor. Hoje em dia, perante a resiliência que o país tem que ter, não há outra possibilidade que exista em que todas as pessoas têm que ter um grande espírito de empreender. Independentemente depois se querem correr o risco de ser empreendedores, se querem eles próprios criar os seus negócios ou não. Mas esta é uma questão que o país tem que mudar culturalmente de uma vez por todas, que é, para ultrapassarmos os desafios que nós temos pela frente, nós temos que ter uma grande capacidade de resiliência. Para ser resilientes, nós temos que ter uma grande capacidade de empreender. Sejamos nós funcionários públicos, sejamos nós funcionários de empresas portuguesas, sejamos nós funcionários de empresas internacionais. E temos que ter uma grande capacidade de criar líderes que sejam capazes de sentar as pessoas certas à mesa, independentemente se são das universidades, independentemente se são das empresas, independentemente se são da função pública. Nestes últimos anos em Portugal, sempre que era necessário agilizar processos, o que é que se fez? Criou-se mais um organismo no Estado. Porque não era fácil, não é fácil mudar culturas. Então, sempre que era preciso fazer alguma coisa de mais útil, criou-se um novo departamento que era para conseguir que as coisas andassem para a frente. Isso não é mais possível. Isso tem que ser feito com as pessoas que já lá estão. Não se pode continuar a criar observatórios, institutos, para que as coisas funcionem. Tem que se fazer esta alteração. E agora vem mais um. O Global Acceleration Innovation Network GAIN, uma iniciativa conjunta dos Ministérios da Economia, Emprego, Educação e Ciência, que cria uma nova estrutura nacional orientada para a ligação entre as instituições de ensino superior e centros de investigação. Só pelo nome já ninguém vai conseguir perceber o que é isso. Este tem uma inovação, só pelo nome é maior só pelo nome comprido já ninguém consegue, toda a gente percebe o que é Delta. Agora, um nome tão enorme, ninguém vai conseguir. Não conseguimos reter nenhuma palavra e o Francisco foi bem claro a ler. Helder Oliveira, uma última nota sobre esta questão, como é que é possível, de facto, criar este espírito empreendedor? O que é que deveria ser feito de forma pragmática para que as empresas sentissem menos essa mochila da fiscalidade, da burocracia e da regulação? Bem, primeiro tem que haver uma ação global por parte do Estado. O Estado tem que repensar a sua relação com as empresas e há pessoas, há capacidades que permitem definir uma política geral no sentido de tornar a vida das empresas mais fácil e de modo a que o espírito empreendedor se concretize no terreno, desde que exista essa perspectiva por parte de pessoas individuais ou coletivas, não é? Portanto, é preciso, de qualquer modo, o Estado pensar e repensar sobre essa matéria, não é? Depois, também, digamos, é preciso dirigir a cada um destas instituições a ideia de que o espírito de cooperação vale a pena. Vale a pena porque eu tenho vários exemplos na minha vida profissional em que, quando foi possível ultrapassar o individualismo, as coisas efetivamente correram bem. Citei o caso dos dois setores, do vestuário e do calçado, que estiveram à beira da falência total e que, através de instituições, de associações
que tem esse espírito de incutir a cooperação entre as pessoas que são suas associadas, permitiram que, de facto, houvesse uma alteração radical do perfil desses setores, e que são setores em que a qualidade está presente, em que passam a competir a níveis muito mais elevados do que competiam anteriormente. O caso do calçado é um caso exemplar, porque, digamos aqui, eu recordo em 90, 92, 95, quase à volta de 2000, nós éramos apenas exportadores de mão de obra do calçado, não é? E depois passámos, há relativamente pouco tempo, mas ao longo de um esforço enorme, passámos a ser exportadores de design, não é? De inovação. E de inovação, não é? Obviamente morreram muitas empresas, nasceram outras. Morreram, mas nasceram outras. E, de ficaram facto, maiores. aí o que é interessante nesse setor, e vale a pena estudar isso a fundo, o que foi, é que eles conseguiram ultrapassar todos os problemas gravíssimos que tiveram. Lembramos-nos das grandes empresas multinacionais que fecharam e que deixaram 1000 pessoas na rua, não é? É, de facto, uma coisa espantosa. E foi possível, através dessa rede que existia anteriormente, aparecerem empresários e aparecer projetos que, de facto, estão a competir a outro nível completamente diferente e hoje estão afirmados. Portanto, esses exemplos vale a pena ver como é que eles efetivamente aconteceram e encontrar formas de o replicar em outros setores. Eu recordo que até um setor que há pouco tempo, aliás, se falou, que era o setor da construção naval, em que, digamos, em 75 havia cerca de 12.000 postos de trabalho aqui às portas de Lisboa, na Lisnave, do outro lado. Bem, aí E é tal metalomecânica pesada. A metalomecânica pesada, quer dizer, infelizmente... Mas está a voltar. Tudo isso, mas desapareceu e, de repente, isso também não desapareceu totalmente, com certeza, não é? É possível encontrar aí em certos nichos da sociedade os conhecimentos ainda possíveis de recuperar para projetos que possam competir a outro nível. Tentámos hoje, nesta Comissão Executiva, também apostar no empreendedorismo, criando um programa diferente e olhando para o orçamento do Estado de uma forma diferente, com a vossa cooperação e juntando forças para tentar passar esta mensagem de que há dinheiro para investir, há programas que podem ajudar essa criação de emprego tão necessária por estes dias. É o ponto final na Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Regressamos amanhã. Aproveite este dia.